187. Viver em outro mundo. Capítulo 1047. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado pode-se dizer que a máquina de processamento universal atual se tornou mais poderosa. A máquina agora pode processar seres vivos, que era uma habilidade muito formidável. A nova máquina de processamento tinha perdido seu controle e foi substituída por comandos de voz. Se Zhao Ai quisesse que algo fosse feito, então ele só precisaria apresentar os materiais à máquina de processamento e dizer o que fazer. Embora ainda houvesse 10 formações mágicas na frente da máquina de processamento, sua produção aumentou em cerca de 5 vezes. Antes, uma máquina de processamento pode fazer 3.000 kg de álcool, 10 delas fariam 30.000 kg. Mas agora, a máquina de processamento pode fazer 15.000 kg de álcool. A diferença na produção era gigantesca. Depois de entender a função da máquina de processamento, Zhao Ai assentiu. A máquina de processamento não podia fazer coisas vivas e só podia melhorá-las. Mas mesmo assim, era ótimo. Só era uma pena que ele não sabia como atualizar o scanner. Zhao Ai olhou para a máquina de processamento antes de se virar para Laura e dizer: agora que a máquina de processamento tem tantas funções, não devemos desperdiçar. Laura, veja se você pode achar maneiras para a máquina de processamento melhorar os animais no espaço. Aqueles que usamos para comida precisam viver e crescer mais. Aqueles usados para combate devem se tornar mais fortes. Laura assentiu. Fique tranquilo, irmão Ai, sei o que fazer. Não só os animais, também devemos melhorar as plantas. A árvore do pão pode ser melhorada para que produza mais frutas. Zhao Ai assentiu. Então ele se virou para Kair e disse: Kair, antes de ajudar com essa questão, venha comigo primeiro. Preciso registrar toda a herança que o clã Defensor do Coração passou. Vamos repassar para as pessoas dentro do espaço. As pessoas dentro do espaço ainda são muito fracas. Se formos para o reino do cultivo, eles não seriam capazes de dar muito ajuda. Kair deu um aceno antes de seguir Zhao Ai. Enquanto isso, Laura e as meninas ficaram para estudar a máquina de processamento. O grupo olhou para o manual da máquina para descobrir maneiras de otimizar seus usos para o espaço. Zhao Ai retornou para seu quarto e imediatamente sentou de pernas cruzadas. O clã Defensor do Coração foi capaz de lutar contra as pessoas do reino do cultivo. De fato, muitos dos métodos de cultivo do reino do cultivo vieram das pessoas descritas nos murais. Pode-se dizer que os métodos de cultivo do clã Defensor do Coração eram as raízes da maioria dos métodos do reino do cultivo. A herança que Zhao Ai adquiriu continha quase todos os métodos usados pelo clã Defensor do Coração. E a maioria desses métodos tinha o esboço da Lei de Mérito Criação de Mundo, que era uma lei incomparavelmente poderosa. A Lei de Mérito Criação de Mundo era o método de cultivo mais importante do clã Defensor do Coração. Esse método de cultivo foi desenvolvido após 9 anos de contemplação relacionado ao feito do Deus Criador de Mundos. Esse método pode ser dito como o primeiro método do clã Defensor do Coração. A Lei de Mérito Criação de Mundo tinha quase 2.000 caracteres. Contudo, cada caractere precisava de uma deliberação muito difícil para ser entendida completamente. À medida que o tempo passava, Zhao Ai sentiu que a Lei de Mérito Criação de Mundo e a Arte Yang das infinitas transformações estelares tinham aspectos em comum. Isso fez Zhao Ai ficar mais cauteloso à medida que lia. Zhao Ai parecia estar em um estado divino. Ele fechou os olhos e continuou entendendo a Lei de Mérito. A Arte Yang das infinitas transformações estelares pareceu rotacionar involuntariamente dentro de seu corpo. Cada rotação se tornou mais suave com cada interação. No começo, as coisas pareciam estar incertas, mas depois desse evento, as coisas pareceram se tornar cada vez mais transparentes. Zhao Ai se beneficiou muito. Sem saber quanto tempo passou, depois de algum tempo atordoado, Zhao Ai acordou de seu estado divino. Ele abriu os olhos lentamente antes de expelir um gás sujo. Então ele se virou para Kair que estava ao lado dele e disse: Kair, quanto tempo se passou desde que sentei? Kair acordou, seu rosto corou antes dela responder: Jovem mestre, você ficou sentado por 2 dias.
Zhao Ai assentiu, então ele de repente sentiu uma intensa vontade de vomitar. Ele não pôde deixar de encarar por um momento antes de correr direto para o banheiro. Então ele vomitou um líquido preto arroxeado direto no vaso. O líquido preto arroxeado que Zhao Ai vomitou cheirava ranço. Tinha o mesmo cheiro de sangue apodrecido. Kair viu o vômito de Zhao Ai e ficou aterrorizada. Ela sabia que era impossível para uma pessoa com a força de Zhao Ai ficar doente. Ela pensou que Zhao Ai estava ferido. Com a cor drenada de seu rosto, ela perguntou: "Jovem mestre, o que aconteceu? Você ficou doente?" Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: "Não. Eu só tive um avanço no cultivo. E com meu novo coração expelindo sangue ruim, é certo que eu vomite algumas impurezas." Quando ela ouviu Zhao Ai dizer isso, Kaie se sentiu aliviada. Zhao Ai limpou sua boca até tirar o gosto rançoso. Ao mesmo tempo, também sentiu a força sem precedentes no seu espírito. Seu corpo tinha se tornado mais poderoso. Ele também parecia ter desenvolvido um novo odor. Não era forte, apenas suave. E embora também fosse bastante denso, não era opressor. Era um cheiro que fazia as pessoas se sentirem refrescadas. Zhao Ai sabia que essas coisas eram por causa do coração. Porém, ele não esperava desenvolver um odor. Para ser honesto, Zhao Ai sempre era apreensivo em usar perfume masculino. Ele não achou que seu corpo emitiria um perfume, e isso o deixou um pouco irritado. Zhao Ai suspirou, então se virou para Kair e disse: "Kair, registre bem. Essa lei de mérito-criação de mundo é o ancestral da maioria dos métodos de cultivo. Há uma energia que pode criar mundos. A energia dos céus e da terra é encontrada na respiração da pessoa. O fôlego dos céus e da terra é o Yin e o Yang. O fôlego do Yin Yang é o mundo. O coração é um espelho que reflete o universo. A carne e o sangue do corpo é o oceano. Respire o mar e expire um oceano." Kair continuou registrando todas essas palavras. Logo, os 2.000 caracteres da lei de mérito-criação de mundo foram registrados. Zhao Ai respirou fundo e disse: "Kair, esse é o registro de origem da maioria dos métodos de cultivo. Certifique-se de preservá-lo bem. Quando a hora chegar, colocaremos essa lei de mérito-criação de mundo em nossas grandes academias para eles estudarem. No futuro, esse método de cultivo será a fundação do espaço." Kair assentiu. Havia um motivo pelo qual Zhao Ai queria estabelecer a lei de mérito-criação de mundo nas academias. Embora a lei de mérito fosse bastante profunda, suas palavras não podem ser entendidas com facilidade. Somente pessoas no nível de Zhao Ai podiam entender os significados profundos da lei. Portanto, não temia que as pessoas não pudessem aprender essa lei. Depois de ler a lei de mérito, Zhao Ai começou a vistoriar os outros métodos de cultivo do clã Defensor de Coração. Ele queria adicionar métodos para as pessoas do espaço melhorarem. Naturalmente, Zhao Ai testaria esses métodos primeiro antes de enviá-los. Não havia muitos métodos de cultivo no clã Defensor do Coração. Ao todo, havia cerca de 300 deles. Alguns deles eram bem profundos, e também indicava qual força a pessoa deveria ter para que eles não sofressem reação. Embora Zhao Ai tenha feito Kair registrar essas coisas, ele não planejava colocar todas elas nas academias. Mesmo que os estudantes quisessem estudar esses métodos, não seria bom se eles fossem feridos. Depois de ouvir Zhao Ai repassar todos os métodos de cultivo, Kair registrou 360 ao todo. Porém, esses eram apenas métodos de cultivo. Ainda havia métodos de fabricação, técnicas de preparação de medicamentos, e até formações dentro da cabeça de Zhao Ai. Essas coisas eram recursos preciosos do clã Defensor do Coração. Naturalmente, Zhao Ai não os desperdiçaria e registraria todos. Quando tudo foi escrito, Zhao Ai disse a Kair para enviar alguns deles para as academias. Quanto aos registros mais poderosos, eles foram enviados para a Ilha Dragão Selvagem. Enquanto Zhao Ai estava lidando com essas coisas, 10 dias passaram. Esses 10 dias foram bastante estressantes para ele. Além do número gigante de coisas que precisava ser registrado, a profundidade de cada um deles não estava tornando fácil. Após sair do seu quarto, Zhao Ai não pôde deixar de encarar, já que ele esperava ver as meninas na sala de estar. Porém, mudou de ideia quando percebeu que elas estavam estudando a máquina de processamento. Laura costumava ser uma empresária formidável. Então, depois de descobrir sobre os novos usos da máquina de processamento, colocou toda a sua mente em estudar as possibilidades.
Ela queria descobrir meios de melhorar as plantas e animais para maximizar seus benefícios para o espaço. Entre as coisas que precisavam ser melhoradas, a mais importante eram os argalis. Neste ponto, os argalis estavam entre os animais mais comidos dentro do espaço. Não só sua carne era saborosa, mas também eram dóceis. Ao mesmo tempo, sua lã, pele e ossos eram muito úteis. Era a besta mágica que as pessoas dentro do espaço mais gostavam. O argali não era pequeno, mas Laura ainda queria deixá-los maiores. Depois da modificação, o argali agora era tão grande quanto uma vaca. Essa mudança não afetou seu sabor nem seu temperamento. A modificação também não traria feridas ao corpo do consumidor. Pode-se dizer que o argali foi otimizado até os genes. Laura e as meninas também fizeram modificações nos outros animais agrícolas dentro do espaço. Apenas essas bestas foram o bastante para ocupá-las por um tempo. Sem falar que, elas ainda precisavam modificar os grãos e vegetais. Com certeza, quando Zhao saiu da casa, ele foi capaz de ver as meninas bem ao lado da máquina de processamento. Elas tinham colocado coisas na frente delas. Zhao olhou para isso e eram todos os tipos de sementes de plantas. Zhao caminhou até o grupo. Mas como as mulheres estavam muito focadas na discussão, não foram capazes de senti-lo. Zhao ficou ali olhando para elas. Seus rostos pareciam estar muito ocupados. Ele deu a tarefa de estudar a máquina de processamento para as meninas porque queria que elas tivessem algo para se ocupar. Na verdade, Zhao esperava que elas ficassem extremamente entediadas. Ele não achou que ficassem tão entretidas nisso. Depois de ver as meninas se concentrando bastante no trabalho, Zhao não pôde deixar de se sentir ignorado. Mas então, Laura de repente parou. Ela cheirou o ar e disse: "O que é esse cheiro? Alguma de vocês colocou algum perfume?" Litsi e as outras meninas balançaram suas cabeças. Zhao coçou a cabeça. Ele realmente não sabia o que dizer. Naquela hora, Meg se virou e viu Zhao. Ela imediatamente ficou surpresa. "Jovem mestre, você está aqui." Assim que ouviram a fala de Meg, Laura e as meninas imediatamente notaram Zhao. Ele olhou para elas e sorriu. "Vocês realmente estão concentradas no trabalho. Vocês nem mesmo me notaram. Eu estou aqui faz um tempo." As meninas estalaram suas línguas. Elas realmente estavam concentradas na máquina de processamento. Para ser honesto, elas secretamente estavam animadas sobre o trabalho. Laura cheirou o ar enquanto dizia: "Irmão que cheiro é esse? Você está usando perfume?" Zhao forçou um sorriso e disse: "Nem eu sei que odor é esse. Não uso perfume, não gosto dessa coisa. É por causa daquele pequeno coração. Agora que se tornou meu novo coração, ele expeliu as impurezas do meu corpo. Então do nada tive esse odor." Laura chegou mais perto do corpo de Zhao e cheirou. Então ela sentiu e disse: "Você realmente cheira bem. Faz as pessoas se sentirem mais confortáveis." "Certo, irmão existem coisas que atualmente estamos trabalhando." Então apontou para as coisas na frente dela. Zhao olhou para as sementes. Ele assentiu e disse: "São sementes de quê?" Laura sorriu e disse: "Nada de especial. As sementes de hortaliças. Queremos melhorá-las, mas tornar as hortaliças maiores tornaria suas veias mais duras. Naquele caso, não seria bom comer. Ainda estamos pensando em maneiras de fazer isso." Zhao assentiu. Essas sementes pareciam ser vegetais crucíferos. Eles são muito bons de comer e bastante saborosos também. Porém, eles crescem um pouco demais. Laura e as meninas queriam torná-las ainda maiores. Zhao sorriu e então disse: "Tudo bem, acho que devemos apenas deixar de lado. Se a deixássemos maior, estaríamos mudando seu sabor. Realmente não precisamos de repolhos maiores. Vamos descansar. Meg, você pode fazer algo delicioso para nós? Esses últimos dias me deixaram faminto." Meg assentiu antes de se virar e partir. Laura pareceu não se importar com o que Zhao disse. Ela ainda colocou as sementes na formação mágica e então colocou um monte de parâmetros. No final, a máquina de processamento cuspiu novas sementes. Embora elas ainda precisassem ver a verdadeira planta da semente, Laura apenas colocou uma etiqueta antes de jogar no armazém do espaço. Depois que tudo foi terminado, todos retornaram para a sala de estar. No momento, Meg já tinha preparado as refeições. Cada pessoa teve carne e alface.
Zhao Ai olhou para a comida e não pôde deixar de ficar um pouco carrancudo. Ele raramente come carne e Meg raramente fazia. Eles normalmente comem comida chinesa. Ele não esperava que Meg cozinhasse bife hoje. Depois de ver a expressão de Zhao Ai, Meg sorriu e disse: Jovem mestre, prove. O bife veio de nossas vacas melhoradas. Os vegetais e temperos usados são novos também. Após ouvir Meg, Zhao Ai não pode deixar de dar um tapinha na sua cabeça. Parece que a comida foi melhorada. Viver em outro mundo. Capítulo 1048. Depois de comer a refeição, Zhao Ai puxou Meg para relaxar na fonte termal, no meio das provocações vindo das outras meninas. Então as mulheres voltaram para a máquina de processamento. Zhao Ai esteve muito ocupado nos últimos dias. Ele esteve lendo a herança o dia todo. No final, sentiu como se tivesse lido métodos de cultivo para 2 cérebros inteiros. Se sua força espiritual não fosse formidável, então Zhao Ai poderia ter sido assumido por um demônio. Agora que tudo foi registrado, Zhao Ai naturalmente precisava relaxar. E como Meg tinha uma técnica de massagem incrível, a levou com ele para a fonte termal. Os dois tiveram um banho afetuoso juntos como um casal. Depois de passar um bom tempo com Meg na fonte termal, Zhao Ai deitou na pedra lisa da fonte, segurando-a em seus braços. Meg atualmente era como um gatinho obediente, deitada no peito de Zhao Ai. Era uma cena em que Meg se parecia com a esposa de Zhao Ai. Normalmente, Meg seria como uma serva a Zhao Ai, seu jovem mestre. Enquanto segurava Meg, Zhao Ai falou com uma voz suave: Meg, me desculpe. Você tem me seguido todos esses anos em silêncio. Você tem cuidado da nossa enorme família sem pedir nada em troca. Eu sei que você é aqui, mas tem trabalhado de todos nós. Obrigado. Estando nos braços de Zhao Ai, Meg sentiu que suas palavras eram tão doces quanto a bebida mais doce. Ela sussurrou: Jovem mestre, todas essas são coisas que estou disposta a fazer, então você não precisa se desculpar. Sei que não sou tão esperta quanto as outras irmãs, então contanto que eu seja capaz de cuidar de você, já estou feliz. Zhao Ai apertou Meg em seu abraço, então respondeu: Meg, sua inteligência não é nem um pouco menos que a das outras meninas. Além disso, seu trabalho firme é algo que as meninas não têm. E se você quiser fazer outras coisas, apenas faça. Meg na verdade balançou sua cabeça. Não, jovem mestre, eu gosto da minha vida atual. Eu gostaria de ficar com você até a velhice, ter problemas para andar ou mesmo parar de me querer. Depois que Meg apertou seu abraço, Zhao Ai de repente se lembrou de uma piada na Terra quando ele ainda tinha internet. Dizia que por trás de cada homem de sucesso há uma mulher. Porém, aquela mulher não era sua esposa, mas sim sua sogra. Isso porque sua sogra sempre caçaria suas falhas. Quando homens corrigem esses erros, então seria capaz de ter sucesso. Neste momento, Zhao Ai sentiu que embora fosse uma piada, fazia sentido. Mas agora, acreditava que não era nada disso. Se um homem tivesse uma mulher como Meg do seu lado, então seria difícil não terem sucesso. Zhao Ai estava muito satisfeito com sua vida atual. Tendo Meg, Laura e suas outras esposas do seu lado tornou sua vida muito mais colorida. Meg também sentiu que o amor de Zhao Ai por ela era genuíno. Ela também estava satisfeita com sua vida. Meg sabia que ela estaria junto com Zhao Ai pelo resto da sua vida. Quando Zhao Ai ainda era lixo, ela o amava, e agora, ela o amava ainda mais. Na verdade, Meg se sentia inferior às meninas. Laura e as outras meninas eram senhoritas, uma até mesmo era uma princesa. Somente Meg que tinha o status de uma serva. Por causa disso, se sentia menor que elas. Depois de ficar deitados por algum tempo, Meg e Zhao Ai saíram da fonte termal. Fora da casa, Zhao Ai viu Laura e as meninas ocupadas. Ele não disse nada e apenas tirou alguma mobília pequena e bebeu um pouco de chá. Laura e as meninas estavam ocupadas enquanto Zhao Ai estava relaxando do lado. Porém, elas não ficaram nem um pouco nervosas. Isso porque elas sabiam que também estavam relaxando durante o tempo em que Zhao Ai estava trabalhando duro. Pode-se dizer que a pessoa com mais coisas para fazer dentro do espaço era Zhao Ai. Zhao Ai descansou dentro do espaço por 3 dias. Depois de 3 dias, sua alma estava completamente relaxada. Nesse meio tempo, Laura e as meninas estavam muito ocupadas em melhorar todas as sementes do espaço. Como Zhao Ai pensou, elas secretamente estavam se divertindo com o trabalho.
Depois de 3 dias, Zhao Ai finalmente se recuperou. Ele agora estava pronto para reivindicar os tesouros do clã Defensor do Coração. O clã tinha dominado o submundo por incontáveis anos. Seu acúmulo de riqueza era verdadeiramente enorme. Se não fosse por aqueles que queriam pegar o coração, eles ainda teriam controle sobre o plano. Agora, o submundo tinha sido destruído. Mesmo as leis do plano parecem ter mudado um pouco. Foi por esse motivo que os especialistas aqui eram muito mais fortes que no reino divino e no plano Atlanta. Ao mesmo tempo, isso também explicava por que não existia nenhum cultivador do reino do cultivo presente neste plano. Zhao Ai cavou nas memórias que o coração gigante passou para ele. Depois de vasculhar cuidadosamente, finalmente achou algo. Quando o último defensor morreu, as leis do plano pareceram ter mudado. Parte do motivo foi a extinção do clã Defensor do Coração, outra parte foi porque o reino do cultivo usou o plano como um cemitério quando jogaram os cadáveres aqui, e então outra parte foi por causa do coração gigante. O coração gigante tinha sabedoria simples. Ele sabia que, se as pessoas do reino do cultivo entrassem no submundo sempre que quisessem, então estaria em perigo. Cedo ou tarde, o reino do cultivo descobriria onde estava oculto. Por causa disso, o coração gigante lentamente mudou as leis do plano. Não se deve pensar que esse era um assunto difícil. Esse plano originalmente foi feito pelo grande Deus. E como o coração gigante era o órgão mais importante do grande Deus, ele naturalmente tinha a capacidade de controlar o plano. Embora essa capacidade não fosse muita, e o coração gigante não podia fazer mudanças abruptas, ele podia cutucar as leis do submundo pouco a pouco na direção que queria. Neste ponto, pessoas superpoderosas achariam impossível entrar no plano. Depois de descobrir sobre essa situação, Zhao Ai não pôde deixar de se sentir aliviado. Ao mesmo tempo, suspirou. No passado, o submundo com certeza não estava neste estado. Esse lugar costumava ser ocupado por cultivadores. Quem acreditaria que chegaria a tal estado? Mas olhando agora, o local inteiro estava arruinado. Uma pessoa poderia dizer que humanos tinham uma tendência inata de destruir. Zhao Ai não planejava restaurar o submundo a seu estado original. Pelo menos, não agora. Com sua força atual, era impossível para ele proteger o submundo. Se ele restaurasse o submundo à sua aparência original, então as pessoas do reino do cultivo com certeza viriam. Zhao Ai ainda não tem plena confiança em derrotar essas pessoas. De acordo com o que Zhao Ai aprendeu do coração gigante, se ele quisesse adquirir todos os tesouros do clã Defensor do Coração, então teria que enfrentar algumas dificuldades. Isso porque uma grande parte do tesouro enterrado do clã estava embaixo do domínio do Templo das Trevas. Felizmente, isso não teve nenhum conflito com os planos de Zhao Ai. Ele teria que lidar com o Templo das Trevas logo. Em todo caso, o tesouro enterrado estava lá por muitos anos. Se pudesse ser roubado, então já teria sido roubado há muito tempo. Se ainda estivesse intacto, então mais alguns dias não seria capaz de mudar nada. Zhao Ai decidiu pegar os tesouros enterrados nas terras do exército da resistência primeiro. O clã Defensor do Coração enterrou 5 tesouros no domínio do exército da resistência. Esses tesouros não eram muito valiosos, eles eram apenas alguns minérios. De acordo com a informação obtida do coração gigante, o primeiro tesouro estava enterrado em uma montanha óssea. A enorme batalha no submundo havia mudado drasticamente seu terreno. Felizmente, agora que o espaço mapeou o domínio do exército da resistência, Zhao Ai podia seguir as pistas do coração gigante para marcar a localização aproximada no mapa. Era melhor que nada. Depois de olhar por um tempo, Zhao Ai achou a montanha óssea. A montanha não era muito alta, era bem comum em altura comparada às outras. Havia esqueletos de baixo nível perambulando na montanha. Zhao Ai não se importou com eles e invocou a Lótus de Sangue e foi direto para o subterrâneo. Uma vez que chegou a 100 metros no subsolo, Zhao Ai parou. A primeira sala do tesouro estava na vizinhança. Dentro estavam minérios únicos do submundo. De acordo com o coração gigante, esse minério parecia ser usado para propósitos medicinais. Pode extrair líquido do minério usando um método especial. Se o líquido fosse bebido diretamente, melhoraria a força e defesa do corpo humano. Se fosse misturado com outros componentes, então seria uma poção efetiva. Julgando pelo cálculo de Zhao Ai, ele sabia que a sala do tesouro devia estar nesta montanha.
Quanto à posição específica, ainda precisava de algum tempo para descobrir. Como esse era o caso, só podia vagar embaixo da montanha óssea na esperança de encontrar a sala do tesouro. Naturalmente, Zhao Ai não fez isso cegamente. Ele estava olhando para o monitor do espaço que estava fazendo o seu caminho. Dessa maneira ele não exploraria a mesma região duas vezes. Zhao Ai não ficou ansioso. Afinal, isso era algo que exigia paciência. Ele também se preparou mentalmente para isso e continuou explorando devagar usando a Lotus de sangue. Ele acreditava que as habilidades do espaço não falhariam. Depois de uma hora de exploração, Zhao Ai de repente sentiu que o solo na sua frente tinha uma leve diferença em qualidade. Zhao Ai imediatamente desacelerou para olhar com cuidado. O solo de fato teve algumas mudanças. Zhao Ai ficou mais atento. À medida que se movia diante devagar, um pedaço de rocha lisa de repente apareceu na frente dele. Ele parou e inspecionou o pedaço de rocha. Quando ele achou traços de algo nele, o coração de Zhao Ai bateu mais rápido. Ele sabia que tinha achado o local. Para ser honesto, esse tesouro não era tão importante para Zhao Ai. Contudo, a perspectiva de descobrir tesouros ainda deixou Zhao Ai muito animado. Zhao Ai manuseou com cuidado a Lotus de sangue em volta da rocha. A rocha tinha quase 2 metros de espessura e parecia ser muito dura. Porém, não foi um problema. Zhao Ai apenas voou através da rocha e entrou em uma enorme sala de pedra. E assim que ele entrou na sala, imediatamente ficou atordoado. Viver em outro mundo. Capítulo 1049. Dentro estava um espaço enorme. Zhao Ai fez algumas estimativas e esse local deveria ter menos de 10.000 metros quadrados. Não havia outras coisas dentro deste local além das pedras que estavam empilhadas como uma colina. Naturalmente, o tamanho não era coisa que surpreendeu Zhao Ai. O que surpreendeu foram as pedras brilhantes. Elas emitiam um brilho azul escuro, elas pareciam lindamente misteriosas. As pedras não eram transparentes, mas eram levemente azuis. Zhao Ai as encarou. Ele não pensou que as pedras seriam tão lindas. O primeiro pensamento de Zhao Ai quando viu essas pedras não foi usar elas para propósitos medicinais. Ao invés disso, queria usá-las para fazer estradas de luzes. Zhao Ai não sabia como sua mente surgiu com essa ideia. Quando estava no meio dos negócios, esses pensamentos surgiram de repente, o que era bastante estranho. Depois de encarar por um momento, levou todas as pedras azuis para o espaço. Nesta enorme sala, não havia mais nada além daquelas pedras. Ele saiu da sala e voou de volta à superfície. Após ressurgir, Zhao Ai descobriu que o tesouro estava enterrado bem embaixo do pé da montanha. Zhao Ai não disse nada e apenas retornou ao espaço. Então continuou a se mover na direção do próximo tesouro. Com a capacidade do espaço, não demorou muito até Zhao Ai coletar os 5 tesouros. Assim que coletou os 5 tesouros, Zhao Ai finalmente foi capaz de seguir para o próximo passo. Essas 5 salas do tesouro deram muito a Zhao Ai. Naturalmente, o que ganhou foi apenas alguns minérios. De acordo com o coração gigante, havia um total de 22 tesouros no domínio do Templo das Trevas. A maioria desses tesouros eram artefatos mágicos. Pode-se dizer que esses eram os verdadeiros tesouros do clã Defensor do Coração. O que Zhao Ai mais precisava agora era de artefatos mágicos. Embora já tivesse o cajado fantasma de sangue, ninguém negaria ter mais itens mágicos. Zhao Ai não queria usar esses artefatos mágicos. Depois que coletasse esses tesouros, ele estava preparado para enviá-los para as pessoas no espaço. O cajado fantasma de sangue já era o bastante para ele usar. Zhao Ai chamou a Dizon e os outros para o espaço. Eles ficaram impacientes ultimamente. Agora que Zhao Ai os chamou, vieram no mesmo minuto. Depois que a Dizon e os outros chegaram, Zhao Ai olhou para eles e sorriu. Qual é o problema? Preocupados? Não se preocupe, vamos fazer nosso movimento. Os olhos de Adizon brilharam. Jovem mestre, você capturou as bestas espirituais de sangue e já mapeou o domínio do Templo das Trevas. Zhao Ai deu um leve aceno. Então balançou sua mão, mostrando o mapa do domínio do Templo das Trevas no monitor. As agulhas de sangue tiveram sucesso em mapear a área do Templo das Trevas. Zhao Ai também introduziu o oceano do submundo. O submundo tinha um oceano com água que era negra. Esse corpo d'água era diferente do rio de sangue. Uma vez que uma criatura ou morto-vivo tenta nadar nas águas do oceano, imediatamente seriam afogados.
Nem mesmo suas almas ardentes restariam. Zhao Ai decidiu levar um pouco dessa água para o espaço. Porém, a notificação só disse que era um líquido extremamente tóxico que tinha o poder de engolir tudo. Também, parece que podia ser usada para fazer armas. Zhao Ai não sabia quão grande o oceano era. Porém, teve que reconhecer o tamanho do submundo julgando por quão grande o domínio do Templo das Trevas era. O Templo das Trevas sozinho tinha o território quase do tamanho de 5 continentes touro. Naturalmente, com tamanha terra, era impossível para o Templo das Trevas ganhar o controle completo dela. Ainda havia alguns mortos-vivos no território que amavam a liberdade e ainda estavam resistindo ao controle. Mas comparado ao exército da resistência, esses grupos eram apenas como 2 ou 3 gatinhos. Eles simplesmente não têm poder bastante para mudar o seu status atual. Zhao Ai apontou para o mapa do Templo das Trevas e disse: esse é o território do Templo das Trevas. As áreas vermelhas são completamente controladas por eles enquanto o verde ainda não foi conquistado. Ainda há algumas forças de resistência nas áreas verdes, mas sua força é muito pobre. Quando a Dizon ouviu isso, seus olhos brilharam. Ele olhou para a enorme vastidão de vermelho no monitor, então olhou para os pontos verdes. Com uma voz confusa ele perguntou: jovem mestre, então você está dizendo que ainda há algumas forças de resistência dentro do domínio do Templo das Trevas? Por que não sabíamos disso antes? Zhao Ai sorriu e disse: como você saberia quando está separado por tamanha terra do Templo das Trevas? Não há como você entrar em contato entre si, então é natural que você não estivesse ciente sobre eles. A Dizon assentiu, ele não disse mais nada quando olhou mais de perto no mapa. O domínio controlado pelo Templo das Trevas era enorme. E no meio disso estava o próprio Templo das Trevas. Depois de inspecionar o mapa, a Dizon e os outros olharam de volta para Zhao Ai. Vendo seus olhares, Zhao Ai disse: preparem-se, em pouco tempo estarei levando-os ao espaço. Amanhã vamos atacar oficialmente o Templo das Trevas. Nosso objetivo principal será o templo. Quando a Dizon e os outros ouviram isso, eles ficaram animados. Zhao Ai balançou sua mão e enviou todos para fora, fazendo-os preparar o exército. Na verdade, não havia necessidade deles prepararem o exército já que Zhao Ai só precisa levá-los para o espaço. Contudo, Zhao Ai queria ver como eles coordenariam os grupos. Um exército bem treinado era muito mais forte que um grupo não treinado. Esses dias, Zhao Ai não só fez especialistas, ele também treinou os mortos-vivos. Ele queria usar esse tempo para checar o resultado de seu treinamento. Falando francamente, o tempo de treinamento foi bem curto. Portanto, os resultados não foram satisfatórios. Pelo menos, Zhao Ai ainda não estava satisfeito. O exército ainda era muito vulnerável. Os mortos-vivos do submundo eram diferentes daqueles no continente Aqua ou no Reino Divino. No submundo, os mortos-vivos nasceram como morto-vivo, então eles foram subjugados pelo espaço. Por outro lado, os mortos-vivos do continente Arca e Reino Divino eram cadáveres reanimados usando magia. Zhao Ai podia controlar completamente esses mortos-vivos. Isso foi até mesmo verdade para aqueles mortos-vivos com sabedoria. Se Zhao Ai quisesse, ele podia controlá-los como se fossem seus fantoches. Mas os mortos-vivos do submundo, Zhao Ai não teve controle completo. Zhao Ai pode ordená-los para lutar, mas não eram tão fáceis de controlar como os outros mortos-vivos. Contudo, isso não significava que esses mortos-vivos não só foram levados por Zhao Ai e colocados dentro do espaço. Ele treinou aqueles que podia treinar. Agora, eles eram fáceis de usar. Zhao Ai basicamente tinha controle completo sobre eles. Depois de enviar a Dizon e os outros para fora, Zhao Ai chamou Litsi e Megan. Laura e as meninas ainda estavam ocupadas com a máquina de processamento. Elas eram como crianças que receberam novos brinquedos. Quando Litsi e Megan chegaram na casa e viram um mapa na tela, elas imediatamente entenderam o que ia acontecer. Elas acharam um local para sentar e encararam o mapa. Zhao Ai olhou para elas e disse: devemos atacar o Templo das Trevas amanhã. Não planejo reduzi-los desta vez. Vamos atacar seu núcleo. Contanto que cuidemos do Templo das Trevas, todo o resto seria mais fácil de lidar. Litsi olhou para o mapa, então depois de algum tempo ela disse: essa é uma boa ideia, mas a defesa do Templo das Trevas é bem rígida. Não seria fácil atacá-los diretamente.
Também existem muitas fortalezas em volta deles que poderiam fornecer apoio em pouco tempo. Acho que devemos achar uma maneira de atrair aquelas tropas para fora do templo. Megan também deu um aceno. Concordo. O Templo das Trevas tem muitos defensores. Não há muitas regras em sua defesa, mas seus números podem fornecer alguns problemas. Porém, julgando pela sua colisão anterior entre o Exército da Resistência e o Templo das Trevas, o templo parece ser incapaz de usar formações de batalha. Também, não parece haver hierarquia em seu exército. Então acho que se atrairmos a defesa para fora, assim como a irmã Letice disse, a invasão se tornaria muito mais fácil. Zhao Ai contemplou por um momento e disse, gostei desse método. Vamos dividir o exército em duas equipes. Megan, você vem comigo para comandar a equipe que vai atacar o Templo das Trevas. Letice, você vai com Edison e os outros cruzar o Rio de Sangue e atrair a atenção do Templo das Trevas. Assim que os defensores foram reduzidos, se tornará mais conveniente para nós fazermos nosso ataque. Letice e Megan deram um aceno. Então Zhao Ai adicionou, vou ordenar as bestas espirituais de sangue para coordenar com a Letice. Letice, se as coisas derem errado, não hesite em recuar. Não vá até eles com força. Arraste-os para o Rio de Sangue. Com isso, teremos mais chances de sucesso. Letice assentiu, irmão Ai, fique tranquilo, sei o que fazer. Você precisa ter cuidado com aquela pessoa no Templo das Trevas. Ele com certeza não será fácil de lidar. Zhao Ai sorriu levemente e disse, não se preocupe. Mesmo que não possa matar ele, eu ainda posso escapar. Letice e Megan riram. Então os três começaram a definir seu plano de lidar com o Templo das Trevas. Nesta campanha, Letice e os outros precisavam restringir o Templo das Trevas no Rio de Sangue. Além disso, eles precisavam atrasar o inimigo por vários dias. Uma vez que o Templo das Trevas enviasse suas reservas, somente então o grupo de Zhao Ai faria um movimento. Viver em outro mundo. Capítulo 1050. Edison permaneceu ao lado do Rio de Sangue. Ele sabia do plano de Zhao Ai e, para ser honesto, aprovou. Ele experimentou as estratégias de decapitação de Zhao Ai. Foi quando eles estavam lidando com os 5 esqueletos elementais e os irmãos Gibbon. Com essa estratégia, encurtariam o tempo de conquistar o Templo das Trevas. Olhando para o corpo d'água do Rio de Sangue, o coração de Edison estava em chamas. Eles finalmente começariam sua verdadeira batalha contra o Templo das Trevas. Embora Edison e os outros agora fossem completamente leais a Zhao Ai, ainda não esqueceram sobre seu ódio para com o Templo das Trevas. Eles se sentiram felizes agora que essa oportunidade chegou. Neste momento, Zhao Ai apareceu bem ao lado de Edison, que sentiu a presença e imediatamente se curvou e disse, jovem mestre, já reunimos todos. Quando faremos um movimento? Zhao Ai sorriu e disse, nos moveremos agora. Então balançou sua mão, a água do rio de repente formou uma ponte. A ponte tinha dezenas de metros de largura e se estendia por todo o corpo do rio. Zhao Ai acenou na direção da ponte e disse, aqueles que podem voar, voem. Aqueles que não podem, caminhem através da ponte. Façam uma formação do outro lado. Edison respondeu com um grunhido de afirmação. Então, embora os mortos-vivos ainda tivessem medo do Rio de Sangue, foram até o outro lado. Na verdade, Zhao Ai podia enviá-los instantaneamente para o outro lado. Porém, não fez isso porque queria que as tropas do Templo das Trevas do outro lado vissem o exército se aproximando. Ao longo dos anos, o Rio de Sangue tem sido a primeira linha de defesa do Exército da Resistência contra o Templo das Trevas. Essa era a sua linha de defesa mais importante. Também, no passado, o Exército da Resistência tinha tentado atravessar o Rio de Sangue e pagou um enorme preço. Se as tropas do Templo das Trevas vissem quão facilmente o Exército da Resistência cruzou o rio, saberiam que não seria um ataque simples. No momento que Edison e os outros cruzaram o Rio de Sangue, a guerra já tinha começado. Guerra psicológica, guerra de moral, guerra de ímpeto, todos esses eram críticos em qualquer exército. Não deve falhar em estabelecer esses aspectos ou então a guerra não seria boa para você. E com certeza, como pensou, assim que o exército de Edison se reuniu no Rio de Sangue, as pessoas do outro lado imediatamente sentiram e prontamente enviaram a mensagem de volta para o Templo das Trevas. No começo, aqueles mortos-vivos não levaram a sério. Na sua opinião, o exército da resistência não tinha força para proteger suas vidas ao cruzar o Rio de Sangue.
sem falar em atacá-los. O exército da resistência tinha que dar seu máximo para sobreviver. Eles não acreditaram que o exército de Addison teria força restante para representar uma ameaça. Mas para sua surpresa, uma ponte apareceu de repente em cima do rio de sangue. Então depois disso, de uma maneira relaxada, o exército da resistência voou sobre o rio. Nada os atacou. Isso deixou as tropas do Templo das Trevas em estado de pânico. Contudo, já era tarde demais para eles recuarem. Embora o rio de sangue não fosse curto, aqueles que conseguiam voar atravessaram o corpo d'água em pouco tempo. Eles não deram tempo para as tropas do Templo das Trevas recuar. As tropas do Templo das Trevas imediatamente decidiram defender-se. Porém, seus números eram muito baixos. Em quase um instante, foram inundados pelo exército da resistência. Mas embora fossem destruídos, as tropas do Templo das Trevas ainda foram capazes de repassar a situação. Naturalmente, Zhao Ai sabia desse resultado e ele tinha como impedir. A força espiritual da outra parte não era tão forte, e a mensagem ainda teria que atravessar uma longa distância. Se Zhao Ai quisesse impedir, poderia usar sua força espiritual para interceptar a mensagem. Mas Zhao Ai não fez isso, já que queria que o Templo das Trevas enviasse algumas tropas para parar o avanço do exército da resistência. Neste momento, Zhao Ai e os outros tinham chegado na margem oposta. Addison olhou para as terras que pisaram. Embora fosse o mesmo solo que do outro lado do rio, Addison e os outros ainda sentiram que algo estava diferente. Zhao Ai não se importou com o que estavam pensando e emitiu o comando: monte o acampamento. Addison e os outros se recuperaram, então rapidamente obedeceram e montaram o acampamento. Eles estavam preparados para defender esse local por algum tempo. Era aqui que Zhao Ai planejava atrair as tropas do Templo das Trevas. Nos olhos de Zhao Ai, esse não era o campo de batalha principal. O verdadeiro campo de batalha seria o coração do Templo das Trevas. Contanto que eles destruíssem o núcleo do Templo das Trevas, então todo o resto seria fácil. Zhao Ai também sabia que nos dias seguintes, a situação neste local se tornaria além de gélida. Isso porque o Templo das Trevas pensaria neste local como o campo de batalha principal. Seus exércitos com certeza seriam incessantes. A pressão em Addison e nos outros seria enorme. Embora Addison e os outros fossem mortos-vivos, depois de estabelecer as academias, tinham se tornado uma raça. Essa independência não só estava no coração de Addison, Zhao Ai também acreditava nisso. Por causa dessa ideia, Zhao Ai não queria que Addison e os outros morressem em vão. Portanto, planejava atacar a moral do Templo das Trevas, diminuindo a pressão colocada no grupo de Addison. A base construiria não era apenas uma base qualquer. Zhao Ai pegou emprestado os projetos de fortaleza da raça divina para fazer uma fortaleza. Não só a magia da terra foi usada para erguer uma parede de pedra de 100 metros de altura, também foram fornecidos canhões mágicos e javelins do relâmpago de sangue. Todas essas coisas foram usadas para defender contra o inimigo. Zhao Ai não foi mesquinho, ele tirou tudo o que poderia fornecer. Os javelins do relâmpago de sangue que o espaço fez foram atualizados. Não só incluíam uma enorme energia dormente, mas também incluía veneno mortal. Esse veneno veio do oceano sombrio do submundo. Era muito letal contra os mortos-vivos. Além dessas coisas, Zhao Ai também preparou um fosso fora da fortaleza. Esse fosso tinha a água do rio de sangue fluindo através dele, repleto de bestas espirituais de sangue. O Templo das Trevas teria que pagar um preço muito pesado se quisessem atacar a fortaleza. Zhao Ai relacionou esta guerra como sua última guerra no submundo. Por causa disso, não poupou nada em suas preparações. Ele ia usar este evento para engolir o submundo inteiro. Contanto que eles destruíssem o Templo das Trevas, os mortos-vivos sob o controle do templo perderiam seu poder. Quanto à Aliança Neutra, Zhao Ai não estava preocupado com eles. Por causa disso, fez o seu melhor para construir essa fortaleza em uma estrutura defensiva sólida. Dessa maneira, chamaria mais atenção do Templo das Trevas, fazendo Zhao Ai ficar mais relaxado ao enfrentar o homem atrás das cortinas. Com relação ao inimigo, Zhao Ai ainda daria seu máximo. E mesmo que soubesse que a pessoa por trás do Templo das Trevas provavelmente fosse apenas uma encarnação e não fosse tão forte, ainda não o subestimaria. O que Zhao Ai queria era eliminar a outra equipe enquanto perdia o menor número de pessoas possível. Zhao Ai estava ansioso para terminar essa coisa porque queria obter os tesouros enterrados,
E 2. Porque seu cultivo tinha aumentado para além da sua imaginação depois de ganhar um novo coração. Zhao Ai acreditava que não levaria muito tempo para completar o primeiro estágio da arte Yang das infinitas transformações estelares. E quando isso ocorresse, não teria outra escolha além de ascender. Zhao Ai queria terminar esse assunto no submundo antes disso acontecer. Com os esforços de Zhao Ai, a fortaleza estava lentamente sendo completa. Embora os mortos-vivos quisessem ajudar, a maioria deles só podia usar energia sombria. Para eles, usar a energia da terra para fazer uma parede era impossível. Portanto, eles só podiam observar a fortaleza sendo feita. Felizmente, Zhao Ai era muito poderoso. Não levou muito tempo até a muralha ser concluída. Os canhões mágicos e javelins também foram instalados. Depois disso, os experientes mortos-vivos dentro do espaço começaram a ensinar os outros mortos-vivos a operar os canhões mágicos e usar os javelins. Os testes provaram que seu poder não era pequeno. Os mortos-vivos no submundo eram fortes. Eles eram mais fortes que os especialistas do reino divino. Cada morto-vivo tinha uma defesa formidável. Mas agora, as armas de Zhao Ai foram melhoradas. Os canhões mágicos construídos pela máquina de processamento agora usavam materiais que não estavam disponíveis antes. Isso fez os canhões mágicos durarem mais. As formações mágicas usadas nos canhões também foram atualizadas, tornando cada disparo mais letal. Mesmo os mortos-vivos que eram fortes defensivamente, eles ainda sofreriam sob os canhões mágicos. Zhao Ai terminou de fazer a fortaleza depois de 3 dias. Fazer tal fortaleza em apenas 3 dias, o único que poderia fazer isso sozinho provavelmente era Zhao Ai. A fortaleza foi construída bem ao lado do Rio de Sangue, então só tinha 3 muralhas. Além disso, essas muralhas não eram apenas estruturas retas comuns, haviam todos os tipos de bordas e cantos instalados nelas. Zhao Ai usou sua magia de terra para fornecer os canhões mágicos e javelins a melhor localização para disparar. Fora das muralhas havia um fosso feito com um fluxo ramificado do rio de sangue. Dentro deste fosso estavam as bestas espirituais de sangue prontas para emboscar. Neste ponto, estavam aguardando a chegada do Templo das Trevas. Ao mesmo tempo, Li Zi também estava usando o monitor do espaço para prestar atenção aos movimentos do Templo das Trevas. Logo, o exército do Templo das Trevas foi despachado. Mas desta vez, o exército que eles enviaram somente continha um pequeno número de tropas. Parecia que eles não pensavam que o exército da resistência seria uma ameaça. Por outro lado, concentraram suas tropas na Aliança Neutra. Parecia que estavam planejando lidar com o exército da resistência ao longo do caminho antes de colidir com a Aliança Neutra. Quando viu isso, não pode deixar de ficar sem palavras. Ele não sabia como reagir. O Templo das Trevas na verdade tratou o exército da resistência como um aperitivo. Após ver a situação, Zhao Ai não atacou o Templo das Trevas de imediato. Embora não houvesse muitas tropas defendendo o restante, o fato de que o Templo das Trevas enviou suas tropas para enfrentar a Aliança Neutra foi algo que estava fora das expectativas. A Aliança Neutra estava bastante próxima da área central do Templo das Trevas. Se Zhao Ai não pudesse lidar com o núcleo do Templo das Trevas em pouco tempo, então o exército enfrentando a Aliança Neutra retornaria no mesmo instante. Assim que retornassem, o plano surpresa de Zhao Ai planejou seria desperdiçado. Foi precisamente por causa disso que Zhao Ai decidiu esperar. Uma vez que a fortaleza lidasse com a primeira onda das tropas, o exército enfrentando a Aliança Neutra com certeza enviaria pessoas para lidar com eles. Contanto que o exército se mova, então Zhao Ai poderia atacar no mesmo minuto o Templo das Trevas. Mesmo para os especialistas, a distância entre o Rio de Sangue e o território central do Templo das Trevas levaria vários dias de viagem. No 4º dia após Zhao Ai completar a fortaleza, o exército do Templo das Trevas finalmente chegou. O exército permaneceu fora da fortaleza, estupefatos. Eles não esperavam ver uma fortaleza aqui. Havia até mesmo um fosso. Os mortos-vivos do Templo das Trevas encararam a enorme fortaleza. Eles ficaram sem palavras. Zhao Ai fez uma fortaleza gigante que podia abrigar cerca de 100 milhões de mortos-vivos dentro. O exército feito pelo Templo das Trevas desta vez continha 500 milhões de mortos-vivos. Era impossível para esses mortos-vivos assumirem uma fortaleza que estava armada até os dentes.
Os mortos-vivos de mais alto nível do Templo das Trevas também encararam. Eles não sabiam o que fazer com a situação. Depois de discutirem entre si, decidiram fazer um ataque primeiro para ver o que aconteceria. Logo, 100 milhões assumiram voo e se lançaram na direção da fortaleza. Zhao Ai não estava dentro da fortaleza e sim dentro do espaço. Ele estava olhando para o monitor enquanto Li Zi comandava os mortos-vivos e não planejava interferir. Ao mesmo tempo, Li Zi não fez nenhum grande movimento. Ela só comandou os mortos-vivos para manejar os canhões mágicos, bem como se equipar com javelins. Então eles aguardaram no local. Quando os mortos-vivos estavam a cerca de 1 quilômetro de distância da fortaleza, Li Zi finalmente ordenou o ataque. Raios de energia dos canhões mágicos imediatamente voaram na direção dos mortos-vivos. Os mortos-vivos nunca encontraram esse tipo de ataque antes, assim continuaram voando em frente sem nem tentar desviar. Mas depois da barragem sem fim de disparos javelins e canhões mágicos, vários lotes de mortos-vivos começaram a cair do céu. Porém, isso não foi o fim, outra rajada de ataque veio. Após ver a onda seguinte, os mortos-vivos do Templo das Trevas começaram a despertar. Um morto-vivo após o outro começou a evitar. Era um caos total. Contudo, ainda estavam em uma distância segura. Embora houvesse muitas mortes trazidas pelos canhões mágicos e javelins, havia ainda mais mortos-vivos que foram capazes de escapar. Os mortos-vivos do Templo das Trevas eram completamente destreinados, eles eram um grupo heterogêneo. Apenas um golpe dos canhões mágicos e javelins da fortaleza foi o bastante para enviá-los de volta. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.